Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre música country. Mais especificamente, vamos falar sobre aquele que é considerado o primeiro astro-pop da música country de todos os tempos, fazendo muito sucesso ali entre as décadas de 1940 e início de 1950 nos Estados Unidos. Começando pelo sul do país, que afinal de contas é o berço da música country, e depois se expandindo por toda a nação norte-americana. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Hiram King Williams, mais conhecido pelo nome artístico de Hank Williams. Atenção, não confundi-lo aqui com Hank Snow, que é outro artista da música country, do qual nós já falamos anteriormente, e que teve uma participação muito importante no início da carreira de Elvis Presley. São pessoas diferentes. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Hank Williams, que nasceu no dia 17 de setembro de 1923, na cidade de Mount Olive, estado norte-americano do Alabama. Aos 8 anos de idade, Hank Williams ganhou um violão de presente de sua mãe, mas não foi ela quem o ensinou a tocar. Não, nem ela, nem nenhum parente, nenhum amigo, muito menos um professor de música. Quem ensinou Hank Williams a tocar violão foi um artista de rua que ganhava a vida se apresentando nas ruas e nas praças de Mount Olive em troca de passar o chapéu e ganhar algumas esmolas. Seu nome era Rufus Payne, mas ele também atendia pelo apelido de T-Tot. Foi T-Tot quem ensinou Hank Williams as bases de sua educação musical. E como vocês podem perceber, essas bases levariam o jovem Hank muito longe, o que já seria perceptível ainda na pequena cidade de Mount Olive, quando Hank Williams fez a sua estreia na rádio local aos 13 anos de idade. Uau! Já aos 14 anos de idade, em 1937, Hank Williams e sua família se mudariam para a cidade de Montgomery, capital do estado norte-americano do Alabama. Lá, ele formaria uma banda, um conjunto musical chamado The Drifting Cowboys. Eles se apresentariam em diversas casas de shows da cidade e também fariam algumas apresentações na rádio WFSA, de Montgomery, Alabama, mas que tinha alcance interestadual. Portanto, percebam que pouco a pouco Hank Williams foi fazendo o seu nome, foi se tornando cada vez mais conhecido na cena musical do gênero country, ali no sul dos Estados Unidos. Depois disso, já em carreira solo, no ano de 1943, portanto aos 20 anos de idade, Hank Williams conhece aquela que seria sua futura esposa, Audrey Mae Shepherd. Eles se conheceram após um show que Hank Williams fez na universidade onde Audrey Mae estudava. Eles se casaram no ano seguinte, em 1944, e a Audrey Mae também era cantora e também era interessada por música. Sendo assim, ela começou a empresariar a carreira de seu marido, até que em 1946 ela conseguiu o contato do representante de uma editora de partituras na cidade de Nashville, estado norte-americano do Tennessee. Assim, Hank Williams e Audrey Mae Shepherd viajam até Nashville, Tennessee, para encontrar este empresário chamado Fred Rose. A partir de então, a carreira de Hank Williams deixa de ser empresariada por sua esposa e passa para as mãos de Fred Rose, que o contrata como compositor musical da editora de partituras que ele representava. Só que o Fred Rose enxergou potencial no Hank Williams, para além de compositor.
também como intérprete, como cantor, e assim convidou Hank Williams para gravar um disco em uma gravadora que ele tinha alguns contatos. Esse primeiro disco de Hank Williams, que saiu em 1947, não fez muito sucesso, mas batizou a pedra fundamental do castelo de glória que Hank Williams construiria futuramente em sua carreira. Gostou? Amor? Esse disco continha as canções Never Again, no lado A, e Honky Tonkin, no lado B. Mas ainda em 1947, Hank Williams atingiria o seu primeiro sucesso. Uma canção intitulada Move It On Over, que atingiu as paradas de sucesso daquele ano. A partir de então, Hank Williams começou a emplacar um sucesso atrás do outro em sua curta vida. Ele faleceu, infelizmente, em 1953, aos 29 anos de idade. Mas a gente chega lá. Antes de falarmos da nossa música de hoje, eu gostaria de destacar alguns outros sucessos da carreira de Hank Williams, que na verdade eu acho que fizeram até mais sucesso do que a nossa música de hoje. Mas eu escolhi essa canção para falar sobre ele por um motivo que vocês também vão entender mais para frente. Tudo vai se esclarecer. Enfim, em 1949, Hank Williams lança aquele que é considerado por muitos o seu maior sucesso, Love Sick Blues, uma regravação. Essa canção já existia, não foi estreada por ele, mas foi na voz dele que encontrou a sua interpretação definitiva e estourou a bolha da música country, fazendo sucesso no país todo. Merece destaque também uma canção de 1951, que é uma composição do próprio Hank Williams, chamada Cold Heart, ou em português, Frio Coração. Uma música de dor de cotovelo, que o próprio Hank Williams estrearia, mas que atingiria a sua versão de maior sucesso na voz de Tony Bennett, ainda no ano de 1951. Para vocês verem então como as canções de Hank Williams haviam de fato extrapolado a bolha da música country. A sua versão original era sim em ritmo country, mas Tony Bennett não. Tony Bennett fez um arranjo completamente diferente, deu uma segunda roupagem para a música, uma roupagem mais romântica, mais jazzística, mais lenta. Ou seja, Hank Williams era um artista que era capaz de sensibilizar diversos nichos diferentes. Além de música country, música de dor de cotovelo, ele compunha também hinos de igreja e compunha também músicas de quadrilha para serem dançadas em festas típicas do sul dos Estados Unidos. Ele era bastante versátil, o nosso Hank Williams, mas como tudo que é bom dura pouco, ele faleceu de uma maneira muito misteriosa no dia 1º de janeiro de 1953. Na verdade, 1º de janeiro foi o dia em que o corpo de Hank Williams foi encontrado morto, mas acredita-se que ele tenha falecido em algum momento ali do final de dezembro de 1952. O que aconteceu é que Hank Williams tinha um show marcado para uma cidade no Texas. Só que ele não poderia ir para essa cidade de avião, por conta de nevascas ali na região que impediram a circulação entre os aeroportos. Então, ele pagou um estudante para levá-lo de carro até essa cidade e ele morreu no meio da viagem de uma maneira que ninguém entende, porque o estudante estava ali dirigindo, não percebeu que ele tinha morrido, ele não chegou a agonizar, ou pelo menos não emitiu essa sensação agonizante com sons, com palavras, nem nada disso. Mas acredita-se que ele tenha tido uma overdose, porque desde pequeno Hank Williams sofria
com um problema crônico de coluna. Então, ele consumia muito álcool como maneira de aliviar o seu sofrimento e também muitos remédios para dor, muitos analgésicos, que também acabaram ajudando nessa mistura de substâncias químicas que levaram à sua morte por overdose de uma maneira misteriosa, silenciosa, aí no meio de uma viagem para um show que ele ia fazer. E o próprio motorista não percebeu, ele percebeu isso quando ele parou num posto de gasolina para abastecer, foi perguntar para o Hank Williams se ele queria alguma coisa para comer. O Hank Williams não respondeu, não teve resposta, e aí que ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Tentou chamar um médico, mas não tinha nada mais a se fazer. Hank Williams já estava morto, e isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1953. A nossa música de hoje, que eu trouxe aqui para vocês, é do ano anterior, de 1952. Para vocês verem então que, ao morrer com 29 anos, Hank Williams vivia ainda o seu auge de sua carreira. Porque nossa música de hoje, embora eu tenha dito que talvez não seja o seu maior sucesso, é sim um dos seus maiores sucessos. Então, preparem-se, meus amigos, pois vamos falar no programa de hoje sobre uma canção intitulada Jambalaya on the Bayou. Uma tradução que para o português é complicada e eu vou tentar explicar para vocês agora. Jambalaya é uma comida típica. Bayou é uma festa típica. Mas típica do quê? De uma comunidade muito específica chamada Cajun, que são canadenses descendentes de franceses que fugiram do Canadá no século XVIII, no contexto da Guerra dos 7 Anos, e vieram para os Estados Unidos, formaram uma colônia onde atualmente se localiza o estado norte-americano da Louisiana, que inclusive possui esse nome em homenagem ao rei Luís XIV da França. Então, essa comunidade Cajun possui essa festa típica chamada Bayou, que traduzindo para o português ao pé da letra significa riacho. Essa é uma festa que acontece à beira de um riacho, então ela acabou recebendo o mesmo nome ali do ambiente que ela ocupa. E esse jambalaya é uma comida típica dessa comunidade Cajun que é servida durante esse tipo de festividade. Cajun, minha gente, além de ser o nome da comunidade, é também o nome da cultura desse povo, da música desse povo. Eles têm um estilo próprio de música chamado música Cajun, que é muito semelhante com a música country americana, tendo a diferença de que ela é cantada em francês, né? E em uma de suas andanças ali pelo sul dos Estados Unidos, Hank Williams entrou em contato com essa cultura Cajun, descobriu uma canção folclórica dessa comunidade que possui uma diversidade de nomes. Isso é muito comum quando a gente fala de canções populares, né, folclóricas, que não sabemos os autores, não sabemos os anos de composição, né? Então, ele descobriu essa canção folclórica que era apenas instrumental, chamada de Grand Texas, e que tinha uma versão em francês chamada Le Garçon Négligent, ou O Menino Negligente. Dessa vez já com letra. O Hank Williams gostou muito daquela melodia, adaptou-a para a música country americana mesmo e criou essa letra que é baseada nessas festas desse povo Cajun que ele conheceu no estado de Louisiana. Assim nasce Jambalaya on the Bayou, que é uma canção que vai dizer justamente: hoje é dia de festa, hoje a gente vai comer, hoje a gente vai dançar, hoje a gente vai aproveitar,
ou seja, é o famoso bailão. É bailão, é rodeio. A primeira gravação de Jambalaya on the Bayou, como vocês podem imaginar, aconteceu na voz do próprio Hank Williams e eu vou deixá-la aí embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também duas gravações mais recentes, que são da década de 1970 e que também fizeram muito sucesso na voz de outras bandas, tanto o Creedence quanto a dupla The Carpenters. Ambas as gravações, embora tenham arranjos diferentes, não é? A versão do Creedence é mais puxada para o rock and roll, a versão dos Carpenters é um pouquinho mais suave, mas ambas muito legais e ambas fizeram bastante sucesso ali na década de 70. Mas a verdade, minha gente, é que eu escolhi essa música para falar aqui sobre o Hank Williams para vocês, porque eu conheci essa música gravada por uma artista brasileira. Sim, uma artista que começou no movimento da Jovem Guarda, mas sempre foi apaixonada por música sertaneja brasileira e veio a gravar Jambalaya on the Bayou no ano de 2006. Essa artista é ninguém mais, ninguém menos que Nalva Aguiar. Eu vou deixar a sua gravação de 2006 aí embaixo na descrição do vídeo, mas embora ela só tenha feito essa gravação com muitos anos de carreira nas costas, Jambalaya on the Bayou foi a primeira canção que Nalva Aguiar cantou ao vivo, em público. Foi a canção que descobriu Nalva Aguiar para a carreira artística. E como naquela época o que estava na moda era a Jovem Guarda, né, inclusive fazendo muitas versões de músicas estrangeiras, empurraram ela para cantar o rock, o iê, iê, iê. Mas ela mesma diz que, embora ela tenha orgulho do trabalho que ela fez no período da Jovem Guarda, o que sempre mexeu com o coração dela foi de fato a música sertaneja brasileira e a música country americana. Por isso que, a partir de então, ela foi seguindo essa carreira. E desde 1967, que foi quando ela cantou Jambalaya on the Bayou, fazendo com que ela fosse descoberta pelo mundo artístico, ela vem sempre aí alimentando essa cultura dentro de si e nos palcos por onde ela pisa. Ok? Ok. E antes de me despedir, eu gostaria de terminar o nosso programa de hoje falando mais um pouquinho sobre a importância de Hank Williams para a música country estadunidense. Como eu disse para vocês, Hank Williams foi o primeiro astro pop da música country. Foi ele que basicamente consolidou a estética visual desse estilo musical que permanece até hoje. Os chapelões na cabeça, os lenços no pescoço, os cinturões, as botinas, que claro, eram coisas que os fazendeiros já usavam no seu trabalho do dia a dia. E claro, eram coisas que os artistas country que vieram antes dele também já usavam nas suas apresentações. Mas foi Hank Williams que levou essa estética a um patamar industrial. Foi ele que basicamente inseriu a música country como parte da indústria cultural fonográfica estadunidense. Por isso que os chapéus, os cinturões, as botinas começaram a ser cada vez mais elaboradas. Começaram a surgir botas com brilho, cinturões de ouro, esse tipo de coisa até ostensiva, não é? Que é, no fundo, uma demonstração estética de poder, de status, que está inserida nesse momento da indústria cultural, do capitalismo dos anos 50, certo? Da época chamada de Anos Dourados. Então, minha gente, é assim que eu termino o nosso programa de hoje, que foi uma homenagem a esse artista que nos deixou muito cedo, mas com um legado muito grande e que viria a influenciar inúmeros outros nomes da música country e também do rock and roll, inclusive deixando herdeiros do seu próprio sangue, porque o filho dele, Hank Williams Jr., também seguiu a carreira de cantor de música country.
O Hank Williams neto também seguiu a carreira de cantor de música country. E a bisneta dele, Holly Williams, também seguiu a carreira de cantora de música country. Então é um legado familiar ali que permanece até os dias de hoje. Tá bom, minha gente? Dito isso, encerro aqui o nosso programa. Semana que vem tem mais do ano de 1952 para vocês. E eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.